Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Microsoft Azure focado na certificação AZ900. E agora nós iremos falar das VMs, das máquinas virtuais, beleza? Bem, com as máquinas virtuais do Azure, você pode criar e usar VMs na nuvem. E o bacana é que você só vai pagar pelo uso e depois de usar, né? Você não vai ter que pagar antes para poder usar a máquina que você escolheu. As VMs fornecem IaaS, que é a infraestrutura como serviço, nós já vimos sobre, na forma de um servidor virtualizado e podem ser usadas de várias maneiras. Como em um computador físico, você pode personalizar todos os programas de software em execução na VM. E as VMs são uma opção ideal quando você precisa de controle total sobre o sistema operacional, porque lembre-se, como é o IaaS, você que vai ter o controle sobre o sistema operacional, tá? O controle de escolha do sistema operacional. Capacidade para executar um software personalizado e usar as configurações personalizadas de hospedagem. Você pode até mesmo criar ou usar uma imagem já criada para provisionar rapidamente as VMs. Você pode criar e provisionar uma VM em minutos, quando seleciona uma imagem de máquina virtual pré-configurada. Uma imagem é um modelo usado para criar uma VM e pode já incluir um sistema operacional e outros softwares, como ferramentas de desenvolvimento ou ambiente de hospedagem na web. Nós criamos uma VM, né, em aulas passadas, e nós iremos criar outra aqui para vermos alguns detalhes que nós não vimos anteriormente, porque o foco não era a máquina virtual. Antes de nós criarmos outra VM e analisarmos esses detalhes, vamos falar um pouco sobre a parte de escala da máquina virtual, tudo bem? Então, vamos lá. Os conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais permitem criar e gerenciar um grupo de VMs idênticas e com balanceamento de carga. Se você simplesmente criou várias máquinas virtuais com a mesma finalidade, precisará garantir que todas elas foram configuradas de modo idêntico e configurar parâmetros de roteamento de rede para garantir a eficiência. Você também precisa monitorar a utilização para determinar se precisa aumentar ou diminuir o número de VMs. Quando você cria as máquinas virtuais ou a máquina virtual, o que acontece? Você tem a opção de configurar o dimensionamento dela de forma automática. Tá? A gente vai ver isso quando a gente criar uma VM. E isso é bom porque, né, eu já venho falando isso em outras aulas, quando você tem um período sazonal em que a demanda aumenta, você precisa de mais máquinas ou que a máquina fique mais potente. E aí você acaba, ao invés de você ter que fazer isso manualmente, esse escalonamento, você consegue automatizar isso, tá bom? Em vez disso, com conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais, o Azure automatiza a maior parte desse trabalho. Os conjuntos de dimensionamento permitem que você gerencie, configure e atualize centralmente um grande número de máquinas virtuais em minutos. O número de instâncias de VM pode aumentar ou diminuir automaticamente em resposta à demanda, ou você pode defini-lo para uma escala com base em uma agenda definida. Ainda tem isso também. Se você sabe que todo dia, 25 de dezembro, você tem uma demanda muito alta, você pode já configurar, agendar, melhor dizendo, esse autoescalonamento para essa data, tá bom? Os conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais também implantam automaticamente um balanceador de carga para garantir que seus recursos estejam sendo usados com eficiência. E isso é muito interessante, porque se você, por exemplo, tem 4 máquinas e a demanda é muito alta, aí imagina se não tivesse o balanceador de carga, o que poderia acontecer? A máquina 1, por exemplo, ela teria muito mais demanda do que a 2, do que a 3, do que a 4. E, por exemplo, talvez a 4 nem tivesse demanda.
Então, o que o Azure faz? Ele balanceia a carga para você, né? Ele faz com que as demandas sejam divididas de forma iguais para a cada VM, ok? Com conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais, você pode criar serviços em grande escala para áreas como computação, Big Data e cargas de trabalho de container. Tá? Então, só para a gente poder verificar, né? Vocês sabem que a gente nós vamos criar a máquina, mas devemos ter um resource group, porque todos os recursos aqui dentro têm que ficar dentro de um resource group, exceto 3, né, como já falado anteriormente. Bem, então nós iremos vir aqui, vamos criar uma máquina virtual e vamos analisar alguns detalhes. Então, essa parte aqui de cima é tranquila, a gente já viu que é a subscription que você quer que essa máquina faça parte, ok? Aí eu só tenho uma. O Resource Group, nós iremos criar aqui novamente o RG, aula e o demais. O nome da máquina virtual, vamos colocar aqui VM, aula e Udemy. A região que nós iremos escolher, vamos deixar isso daqui mesmo, aí Choose to. A Availability Zone, a gente tinha falado já naquela parte daquela aula, que é a questão da disponibilidade, né? Aumentar e melhorar a disponibilidade da sua máquina, tá bom? Nós iremos deixar aqui a Availability Zone, né? Vamos deixar setado somente a zona 1, tá, pessoal? Não tem necessidade de setarmos outro, porque essa máquina vai ser destruída logo após ser criada. A parte de segurança, você pode deixar a Standard, né, que é um nível mais básico aí de segurança, ou você pode colocar esse nível aqui, que é Trust Launch Virtual Machines, que aí já protege contra ataques mais robustos, tá ok? Nós temos aqui a escolha da imagem, tá? Que é o que a gente estava falando no nosso slide. Aqui você já tem imagens pré-configuradas que você pode chegar e escolher conforme a sua necessidade. Aqui no Marketplace, né? E o que é o Marketplace? Você se lembra que lá no início do nosso curso eu falei que a Azure tá com serviços em expansão, porque ela aceita serviços de terceiro que obviamente passam por determinadas regras da Azure. Então é isso, aí esses serviços vêm para o Marketplace. Aqui nós temos as imagens das máquinas, ó, que você pode escolher. São 239 páginas no dia da gravação desse curso, tá bom? De imagens. Então, a gente clicou aqui no Next, você tem uma série de imagens. Deixa eu fazer o seguinte, que a gente consegue escolher, consegue escolher a página, tá? Para poder vermos as imagens, né, que tem aqui, por exemplo, nessa página 76. Tá vendo? Então, aqui, ó, Zabbix, Proxy, enfim, pessoal, tem uma série de imagens aqui, tá? E aí você precisa saber o que você precisa. Tem algumas que são free, tá bom? E tem algumas que são pagas, e aí você tem o valor por hora. Lembrando que é quando você starta a tua máquina, tá? Você startou a tua máquina, você começa a ser cobrado por horas. Você pausou a máquina, deu um stop, a máquina continua a existir, só que você não é cobrado porque ela não está em execução. Você deletou a máquina, também você não é cobrado porque você deletou a máquina. Tudo bem? Só que aí a máquina não fica mais para você, né? Você destruiu a máquina, como se você tivesse pego um computador e destruído o computador. Beleza? E aí nós temos alguns que são um pouco mais carinhos e por aí vai. Beleza, pessoal? Bem, então vamos voltar aqui no Create, vamos deixar esse padrão aqui, que é o Ubuntu Server, tá bom? Aqui você tem a arquitetura da tua máquina, que ou pode ser ARM64 ou pode ser x64, tá? Aqui você pode executar com um desconto de spot, aí o preço cai, só que você precisa entender o seguinte, a máquina spot, ela é uma máquina que, entre aspas, pessoal, é uma máquina que é
como se fosse de leilão. Então, é uma máquina barata, só que se por algum motivo a Esri precisar dessa máquina para outra demanda, que seja uma demanda, por exemplo, onde a pessoa está pagando, fechou com a Esri, por exemplo, um contrato de 3 anos, por exemplo, né, ou de 2 anos. E aí, o que vai acontecer? Essa máquina ela vai para essa pessoa, para esse cliente. Você perde a máquina. É isso mesmo, tá, pessoal? Até hoje, eu não soube, né, de alguém que perdeu uma máquina spot, tá bom? Mas existe a possibilidade, tá legal? As máquinas spot elas são mais utilizadas para você poder chegar e tipo tá estudando ou algum tipo de serviço que não precisa assim, como é que eu vou dizer, não precisa estar sendo executado constantemente. Se acontecer alguma queda, não tem problema nenhum. Então, é para isso que servem as máquinas spot, tá bom? Aqui é o tamanho, né? Nós tínhamos falado isso também na aula que nós criamos uma máquina virtual. Aqui é o tamanho da sua máquina, e aí você vê o preço, né, por mês. Então, por exemplo, essa máquina que nós estamos escolhendo é uma máquina bem básica, muito básica mesmo. Tá? Ela está $3,80 aí por mês, $3,80 por mês, então é muito barata. Ela é uma máquina muito pequena também, não suporta muita coisa. Aí, se você quiser poder uma máquina já um pouquinho melhor, com 8 GB, isso daqui é meio giga, chega nem a 1 GB. Se você quiser uma com 8 GB, né, desse modelo aqui, você vai ter que pagar $70 aí por mês. Né? Isso é por execução, tá, pessoal? Então, se você clicar aqui, escolher essa máquina, mas você em nenhum momento executá-la, você não vai pagar, tá bom? Você não vai pagar. Mas a minha dica é sempre, tá estudando? Quer criar uma máquina virtual para estudar? Chega, cria essa daqui, que se você esquecer ela ligada, pelo menos só vai pagar aí $3,80 no cartão de crédito, tá bom, pessoal? Mas a dica é sempre destruir a máquina após estudar. Estudou, não vai utilizar mais? Destrói a máquina. Estudou, deu uma pausa, dá um stop na máquina, tá bom? Então, a gente vai deixar esse aqui, esse modelo. Aqui é a forma de autenticação, né? Então, ou você através de SSH Public Key ou através de senha. Se for através de senha, você vai ter que criar um usuário e a senha, ok? Como, por exemplo, aqui, ó, vamos criar um usuário aqui. Estou criando aqui a senha. Eu acho que eu vou ter que criar uma senha um pouco maior. Beleza? Calma aí. Tá, deve ter 12. Nossa. Agora foi? Agora foi. Pronto. Confirmado. Tá bom? Essa parte aqui é a questão do SSH, tá? A seleção de porta, tudo mais. Você pode habilitar o acesso a essas portas aqui, tá bom? Na porta 80443 e a SSH22, tá? Aí você pode permitir o acesso ou não quero permitir acesso nenhum a porta nenhuma, tá? Eu vou deixar aqui somente a porta 80, desculpa, somente a SSH22, pronto. Ou você pode colocar não. Com relação a discos, pessoal, o disco também é importante e vai impactar no custo da sua máquina virtual. Por quê? Você tem o SSD, o Premium SSD, que aí no caso é o mais caro, né? Ele é excelente para ambientes produtivos, tem uma excelente performance. Você tem o Standard SSD, que é melhor para servidores web, e você tem o HDD, que aí é para serviços bem menos críticos, né? E que tem acesso infrequente, porque é um HD que nós temos na nossa máquina. Esse HDD é um HD que nós temos na nossa máquina e o SSD já é um HD muito melhor, tá bom? Como a gente está fazendo somente aula, somente teste, então eu vou criar o Standard HDD, tá bom? Essa parte de encriptação no host, você vê que ela não aparece para a gente aqui, tá? Então você não precisa se preocupar com essa parte. Lembrando, pessoal, que eu estou ensinando vocês a fazerem isso, porque eu quero que vocês tenham um conhecimento também de criação e de gerenciamento, tá? A gente não se aprofunda muito, a gente não acessa a máquina,
mas pelo menos quando você for fazer a prova, você já sabe para que serve a máquina virtual, quais são algumas configurações dela, e isso ajuda até mesmo na hora da prova, tá bom? Eu, quando fiz a prova, eu passei porque eu já tinha esses conhecimentos. Porque às vezes vem uma pergunta que você precisa desse conhecimento, tá bom? Não assim de configuração, mas o conhecimento do que existe na máquina, quais são as possibilidades, tá? E o porquê que você, por exemplo, escolhe um HDD do que um SSD, tá bom? Bem, aqui você pode habilitar o Ultra Disco de compatibilidade. Aqui é a questão da Key Management, tá? Aqui ó, você tem essas opções aqui. A gente vai deixar a única que está setada para a gente. E praticamente fechou. Tem aqui algumas questões avançadas, mas não precisa se preocupar com isso. Nós temos a parte de network, né, que é muito importante. Essa aqui é a network que vai ser criada. Vocês lembram que quando nós criamos a nossa máquina virtual, o que aconteceu? Foi criado também um Resource Group com o nome de VNet, né? Então, ele será criado, você pode até criar um outro aqui, tá? Mas ele vai ser criado de qualquer jeito, com o nome do nosso Resource Group mais o traço VNet. Aqui é a subnet, e eu não vou entrar nesse ponto agora de rede, tá, pessoal? Nós vamos abordar um pouco de redes mais à frente, mas também não vamos entrar no detalhe de rede, configuração de rede, porque não tem necessidade para a prova, tá? O que você precisa saber é que na criação da tua máquina virtual vai ser criada uma subnet, tá? Aqui o padrão vai ser essa subnet aqui, tá? E aí o pessoal que tem um conhecimento maior de rede pode chegar e fazer testes e tudo mais, mas para a prova vale o básico, né? O que você tem que saber, na verdade, é que é criada essa subnet padrão, tá bom? Aqui é public, o IP público, tá? Ele também está sendo criado aqui, mas você pode criar um outro. Aqui a gente vai setar o básico, que é o Network Security Group, tá? E a gente vai setar o básico. Se você quiser mexer mais, você configurar mais, você pode criar em Advanced, tá? Essa parte aqui é a questão de permissão de porta. A gente está permitindo para esse SH22, a gente pode não permitir para nada ou permitir para essas portas aqui. Perceba que aqui, na parte de configuração de rede, você tem uma porta a mais, que é 3389, tá bom? Aqui a gente pode escolher para deletar o IP público e o Security Group, né, da VM. Tá? Você pode clicar aqui, pode setar, a gente não vai escolher isso. E aqui a parte de balanceamento, tá? Você pode optar por não balancear, que é o que é padrão, ou você pode optar por utilizar o Edge Load Balancer ou Application Gateway, tá bom? E aí a gente vai deixar somente o nome, mas já fique sabe, o que você precisa saber é que existe o balanceamento de carga através do Edge Load Balancer ou do Application Gateway, tá? Parte de gerenciamento. Aqui a gente vai tratar agora a questão propriamente de acesso à máquina e uma parte de configuração da própria máquina. Então, a gente tem aqui a parte do Microsoft Defender for Cloud. Ele já é habilitado automaticamente, tá bom? A gente tem a parte de identidade, que é para habilitar o gerenciamento de identidade. Aqui o Azure AD, fazer login na máquina com o Azure AD. Aí quando você escolhe aqui, né, você tem que fazer uma configuração para que seja acessada essa máquina através do RBAC. Tá? Nós vamos falar um pouco mais à frente depois sobre o RBAC. Deixa eu desmarcar isso aqui. Pronto. Bem, aqui você tem habilitar o Auto Shutdown, que é o Control Alt Del, né? Automaticamente. Olha, tá vendo? Se ela ficar um tempo ou eu quero que o shutdown seja feito sempre nesse horário aqui, né? Aí você pode chegar e selecionar esse horário, mas tem que tomar cuidado com a parte do time zone, tá bom? Porque aqui nós estamos no Brasil, então certamente a gente vai ter que escolher o horário de São Paulo, tá? Que deve estar por aqui em algum lugar. Ó, Salvador, cadê São Paulo? Para a gente poder utilizar o horário do Brasil, pessoal. Será que eu não vou conseguir achar aqui? Cadê? Tá. Aqui, ó, Brasília, pessoal. Pronto, de Brasília. Você pode colocar o horário aqui Brasília, né? Eu achei que seria São Paulo, mas é o de Brasília, nesse caso aqui.
E aí você pode colocar aqui o teu horário que você quer que a máquina faça o shutdown automaticamente naquele horário, tá bom? Parte de backup, você pode habilitar o backup, e aí você vai, né, poder escolher entre o Enhanced ou o Standard, tá? Se você escolher o Standard, obviamente você tem aí menos tempo, né, de backup. O backup é só uma vez por dia, né? Ele enfim, essa parte aqui de baixo do Vault Tier é semelhante, mas você fica preso a poucos dias, né, de backup, e o backup uma vez só no dia, tá bom? Bem, e essa parte aqui é a parte da imagem, a imagem default que a gente está utilizando, e a parte de atualização, tá bom? A gente não precisa também fazer nada aqui. Na parte de monitoramento, você pode habilitar alertas, e aí você configura a regra de alerta que você quer. Então, quando a máquina atingir 80% da CPU dela, eu quero que me mande um alerta. Aí você vai escolher como que você quer o alerta, tá? E o e-mail, né, que você quer receber esse alerta. Enfim, pessoal, tá? Aí tem a parte de diagnóstico, que você pode habilitar ou você pode desabilitar. Você pode habilitar com gerenciamento da conta de armazenamento, que é o recomendado pela Azure, ou você pode habilitar de forma customizada, tá bom? Aí você vai ter que fazer a configuração dessa parte, ou você simplesmente pode desabilitar, tá bom? E aqui, habilitar o OS Gash Diagnostic, que é a parte de diagnóstico da sua máquina, que você pode selecionar, e aí você escolhe o storage account que você quer que seja feito esse diagnóstico, tá bom? Temos também aqui a parte avançada, sinceramente a gente não precisa se preocupar, pois não vai cair na prova, tá? Aqui é muita parte de extensão, de aplicação de VM, e por aí vai, tá? A gente não precisa se preocupar com essa parte aqui. Por fim, nós temos as tags, que eu falei que mais à frente nós iremos ver para que serve a tag e a importância das tags, tá? É muito importante taguear seus equipamentos. E por fim, um Review Create, para a gente poder verificar se a máquina está de acordo com aquilo que nós configuramos, se a gente não esqueceu nada, e o mais bacana também que você já vê aqui o valor aqui da hora que você vai pagar para ter essa máquina. Essa máquina é muito baratinha, tá? Se você esquecer da ligada, que eu espero que você não esqueça, você vai pagar muito pouco, mas, por favor, pessoal, não esqueça, tá bom? Então, tá aqui algumas informações, alguns termos, aí o que a máquina tem, que nós configuramos da máquina, tá tudo aqui. Você pode fazer uma revisão. E, por fim, também você pode fazer o download de um template para automação. E aí, quando você clica aqui, ele vai fazer o download para você. Vamos lá? Ele abre essa tela e aqui nós temos um JSON dessa máquina que nós criamos. E o bacana é que você, por exemplo, vamos supor que você precisa criar outra máquina semelhante a essa, só que você não sabe quando. Não tem problema, você guarda esse JSON aqui, que quando você for criar a máquina, você utiliza esse JSON para criar essa máquina instantaneamente, praticamente, tá bom? E você pode fazer o download aqui, tá? Bem, vamos dar um create. Nossa máquina vai começar a ser criada, vai demorar um pouco, então nós vamos voltar para o nosso PowerPoint, porque nós temos ainda que falar um pouco de container, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui. Não, pessoal, vamos falar de container na nossa próxima... Não, é isso mesmo, vamos falar de container agora, tá bom, pessoal? Aqui eu dei uma embolada aqui, mas vamos falar de container agora, tá? Bem, o container, pessoal, o que a gente precisa saber de container aqui, tá? O que é o container? Praticamente é isso, tá? A gente precisa saber o que é o container, a gente não vai precisar saber configurar um container para poder fazer a prova da Z900, mas sim somente saber o que é o container, tá? Então vamos lá. Embora as máquinas virtuais sejam uma excelente maneira de reduzir os custos em comparação com investimentos necessários para o hardware físico, isso já foi falado desde o início, né, do curso, que você, obtendo máquinas virtuais na Azure, é muito melhor e muito menos custoso do que você obter o hardware físico, né? Elas ainda estão limitadas a um sistema operacional por máquina virtual.
Tá? Então, você tem lá uma máquina virtual com o seu sistema operacional, outra máquina virtual com o seu sistema operacional. Se você quer executar várias instâncias de um aplicativo em um só computador host, os containers são uma ótima opção. Então, o que são containers? Containers, eles são ambientes de virtualização. Tá? E assim como você executa várias máquinas virtuais em um só host físico, você pode executar vários containers em apenas um host físico virtual. Diferentemente das máquinas virtuais, você não gerencia o sistema operacional para um container. Então, tem esse ponto. Tá? Você não vai gerenciar o sistema operacional no container. Os containers são leves e projetados para serem criados, dimensionados e interrompidos dinamicamente. É possível criar e implantar máquinas virtuais à medida que a demanda do aplicativo aumenta. Tá? A gente lembra disso? A gente tem a máquina virtual e aí a gente pode obter mais máquinas virtuais ou aquela máquina ficar mais poderosa de acordo com a demanda. Tá? Mas os containers são um método mais leve e ágil. Os containers foram projetados para permitir que você responda às alterações sob demanda. Com containers, você pode reiniciar rapidamente se houver uma falha, muito mais do que uma máquina virtual, ou uma interrupção de hardware. Um dos mecanismos de container mais populares é o Docker, que tem suporte do Azure. Tá? Então, vamos voltar aqui no nosso ambiente. A nossa máquina já foi levantada, mas vamos aqui, ó. Vamos ver o Docker. Vamos lá. Aqui a gente tem, mas deixa eu até falar isso para você, interessante, pessoal. O Kubernetes, ele faz um gerenciamento dos containers, tá? E isso cai na prova. Normalmente a pergunta é muito direta, né? Tem lá um textinho e aí pergunta para você qual abaixo é o recurso que faz gerenciamento de containers. Kubernetes, tá? É simples assim, pessoal. Falou de container, gerenciamento de container é Kubernetes. Falou de container, criar o container é sempre a Docker, tá bom? Aqui a gente tem ó, containers app. E aqui você pode chegar. Vamos lá, vamos criar. A gente não vai criar, tá, pessoal? É somente para mostrar para vocês, tá? E aqui a gente pode fazer a criação do nosso container app, tá bom? É isso, pessoal. Vamos ver nossa máquina? Dá um ok aqui. Nossa máquina já foi criada. Aquela aqui, ó. Tá ok? Aqui, ó, ela está rodando, certo? Então, a gente pode dar um stop nela, ó. A máquina continua existindo, certo? Ó, a gente não habilitou o shutdown automático, ó, tá aqui, tá vendo? Ele está dando um stop nela, ele está parando a máquina virtual, certo? E aí, caso você queira depois reiniciá-la, é só clicar em Start. Aqui a parte de conexão, ó, SSH, RDP e baixam. A gente não vai fazer essa conexão nessa máquina, pessoal. Só que para você, que às vezes pode estar assim, cara, está falando de máquina. Sim, essa máquina que nós temos aqui, essa VM, Aula e o demais, é um computador igual o seu que você usa na sua casa, no seu trabalho. Tá? E você consegue acessar essa máquina e fazer e colocar aplicativos, serviços web, o que você quiser, tá bom? É uma máquina, então talvez você que esteja assistindo essa aula fala, cara, tá falando de máquina? Sim, é uma máquina que você consegue acessar através da SSH, RDP ou Bastion, tá bom? Num outro curso, tá bom? A gente vai acessar uma máquina virtual. Nesse curso aqui a gente não vai acessar, tá? O que você precisa saber são esses componentes básicos de uma máquina virtual, de criação de uma máquina virtual e tudo mais, beleza? Aqui a gente tem algumas informações, tá? É válido também vocês darem sempre uma olhada. Criou um recurso, dá uma olhada em cada item aqui, é bastante interessante, tá bom, pessoal? A gente tem esse locks aqui, a gente vai falar sobre locks um pouco mais à frente, que cai na prova, mas é muito tranquilo, é muito de boa. Basicamente, vou dar um overview aqui, você consegue impedir que essa máquina seja deletada, tá bom? A gente vai
mais à frente falar desses bloqueios, tá? Deletada ou até modificada, aí depende do que você quer, da escolha do teu lock, tá? Que, ó, quando você clica em Edit, você tem o tipo do Read Only ou do Delete. A gente vai falar isso um pouco mais à frente, tá bom, pessoal? Bem, então é isso. Mais uma vez, não esqueça de entrar no teu Resource Group e deletar o teu Resource Group, tá bom? Para que você não tenha custos por esquecer máquina virtual sendo executada. Nós paramos a nossa máquina virtual, mas não custa nada deletar. Lembrando que lembrando que nós temos um outro Resource Group, né, que é o da máquina virtual. Calma aí, que eu cliquei aqui errado. Calma aí. Deixa eu ver todos os recursos aqui. Aqui você consegue ver todos os recursos, ó. Aqui a máquina virtual aqui e o nosso recurso, o nosso Resource Group que está sendo deletado. Tá ok, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fui. Valeu!